São 11:07, tá começando mais uma edição do E Agora. Hoje é sexta-feira, dia 18 de março. E ele sempre por aqui, né? Em todas as sextas-feiras, normalmente com a Mara, dobradinha com a Mara Gabas. Mas hoje é comigo, Juninho, vai ter que me engolir. Tudo bem, Fernando Júnior? Bom dia, Dinho. É sempre uma alegria, uma honra poder estar ao seu lado. É prazeroso trabalhar com você. Você realmente é um querido, Edinho. Então, muito obrigado, tá fazendo média. É bem legal a gente poder. Depois eu te dou um pão de queijo. Pois é, já ganhei alguns aqui do Fernandinho Galhardo e tal. Mas assim, com toda sinceridade, com muita honestidade, é uma alegria estar ao seu lado. E a gente recebe hoje dois convidados especiais, né? Então vamos conduzir uma entrevista bacana de interesse, né? Da população. É verdade. É importante que a população esteja sempre antenada no que está acontecendo. Afinal de contas, é um ano de escolhas, é um ano eleitoral. Nós estamos aqui para esmiuçar alguns temas ao lado desses dois entrevistados de hoje, Edinho. É verdade, porque nada mais importante do que a saúde, né, Juninho? A saúde, sem dúvida, sempre em primeiro lugar, né? Porque sem saúde a gente não consegue nada. Então nós, quando ficamos sabendo, né, dessa visita aqui, o deputado federal Coronel Tadeu faria hoje, não só a Catanduva, mas a vários municípios da região, visitando hospitais, junto com o médico Dr. Cassiari, Dr. Roberto Cassiari Filho, que é médico do SUS, que conhece essa realidade, né? Então falamos, puxa vida, vamos trazê-los para o estúdio para a gente conversar no E Agora, realmente falando disso, né? Falando de política e de saúde, porque a saúde depende diretamente da política, queira ou não, né? As pessoas às vezes não gostam de falar de política, mas é preciso falar, ainda mais num ano eleitoral, como disse o Juninho agora há pouco, né? Então vamos apresentar o nosso primeiro convidado, que é justamente o deputado federal Coronel Tadeu. Há alguns anos, na campanha, né? Na campanha anterior, eu entrevistei o então candidato Coronel Tadeu por uma outra emissora. Depois, ao longo do mandato, nós também conversamos, acho que umas 2 vezes, né, Coronel? Falando de diversos assuntos em visitas que ele fez a Catanduva, e agora aqui no E Agora, no Ondas Verdes, a gente se encontra mais uma vez. Um prazer revê-lo, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui novamente, é uma satisfação muito grande poder falar com a cidade de Catanduva. E também o nosso médico, né, que faz parte aqui da comitiva, Dr. Cassiari. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Dinho. Bom dia, Juninho. Bom dia a todos. Bom dia. Aqui da rádio, que gentilmente nos convidou para essa entrevista, que com certeza irá colaborar aí com informações, né? O coronel é um grande amigo que respeito, vejo nele um futuro político promissor, que faz do mandato dele um instrumento para ajudar as pessoas. É isso que a gente precisa, né, Dinho? É verdade, a política tem que ser sempre um instrumento para transformar a vida das pessoas, transformar de maneira positiva. Mas eu já quero colocar o nosso tema principal aqui, que é contrapor, como eu disse antes do comercial, né, a verba bilionária para o fundão eleitoral, né? Que financia as campanhas políticas. Nós tivemos já isso nas eleições anteriores, e agora um aumento substancial na verba, né? São praticamente aí 6 bilhões de reais de dinheiro público, né? De dinheiro que poderia estar sendo empregado em tantas outras necessidades, principalmente na área da saúde, e que é utilizado para campanha política, enquanto que o SUS agoniza em muitos momentos. Deputado Coronel Tadeu, como é que o senhor vê essa situação? O senhor foi contra o fundão, né? Foi. Edinho, não é nada agradável, mas a população precisa saber o que o Congresso está fazendo, né? E aprovaram realmente esses 4,7 bilhões. Se a gente fizer um retrospecto, né? Esse fundão eleitoral foi criado em 2017. Inicialmente, ele nasceu com um valor de 800 milhões de reais. Foi utilizado na campanha de 2018. Para 2020, deram uma turbinada nele e ele passou para 2 né? bilhões,03. Praticamente mais que dobrou. E agora, novamente, mais que uma dobrada, pulou de 2,03 bilhões para 4,7 bilhões. Eu falei 6, mas é 5, né? Praticamente 5. 4,7, né? quase 5 bilhões. Então eu fico imaginando onde é que isso vai parar, porque 2024 não vamos ter campanha. Vai para 10. Vai, se você fizer a conta, vai para quase 10 mesmo, né? Vai para 9 e pouco. E aí você faz a comparação com outras áreas, né? Educação, saúde principalmente, infraestrutura,
ciência e tecnologia. Você tem tantos lugares que estão precisando de recursos e você fica entregando tanto dinheiro na mão de político para fazer papelzinho. E você sabe que nesse meio termo aí você tem um monte de escândalo, um monte de situação que não é muito bem explicada. São candidaturas laranjas para pegar dinheiro daqui, esconder dinheiro dali. Então, até por mais que a lei seja rigorosa, a gente não consegue ter toda a transparência desse dinheiro, né? E isso deveria ser, primeiro que não deveria nem existir, né? Cada um quer fazer campanha, você quer entrar no mundo político, você sabe que custa, claro que custa. Papel hoje é caro, então você vai fazer um material de propaganda, coloque do seu bolso. Coloque do seu bolso, não faça lobby, não faça absolutamente nada com dinheiro público. Esse deveria ser o correto. Ué, você faz aquilo que você pode. Ah, não, mas limitaram em 10% do que o sujeito ganha. A corrida já é desigual. Se você pegar um empresário que ele tem mais posses e pegar uma pessoa que é um trabalhador comum, aí já tá aí a diferença. Porque o empresário vai poder colocar 10% do que ele ganha, que é o que permite a lei, e o trabalhador 10% do que ele ganha. Então a corrida já fica desigual. Então por que nós temos que colocar dinheiro público nisso, né? Fica meio esquisito. Eu sou meio avesso isso, sabe? Dinheiro público tem que ser público para devolver em forma de serviço para a sociedade e não ficar fazendo campanha política. Então eu tenho um entendimento um pouco duro em relação a isso. Então fica aí para a população avaliar, né, o que eles acham. Eu tenho absoluta que a esmagadora maioria é contra, então cobre dos políticos lá em cima. Não vote mais naquele sujeito que você votou, né, que é a favor do fundo eleitoral, né? E tem muita pantomima. Eu vou contar uma aqui bem rapidinha, Edinho. Né? Se eu não me engano, o PT votou contra. Por quê? Porque ele já sabia que o Centrão teria votos para aprovar. Então foi, deixa eu me aproveitar. O PT é esperto. Eles votaram contra. Agora eu pergunto, já que votaram contra, vão devolver o fundo? Não, aí é outra parada. Ah, não. Nós tentamos evitar, mas já que tá, nós vamos gastar. É assim, é o PT. Então, essa é uma outra mentira que eles vendem para a população também, no momento em que eles são contra, mas o dinheiro é muito bem-vindo. E, aliás, o PT, se eu não me engano, é o segundo maior partido que vai receber fundo eleitoral. Não vou lembrar aqui direito, mas é mais de 600 milhões de reais desse dinheiro todo. Porque, mais uma vez, como o senhor disse, a corrida é desigual, né? Os partidos maiores também ganham muito mais e os menores ganham muito menos. Exatamente. Né? Então também já fica desigual essa distribuição, mesmo, né, sendo dinheiro público. Bom, doutor Cassiari, médico que atende pelo SUS em diversos hospitais pela nossa região, também está aqui com a gente. Cassiari, difícil a realidade do dia a dia do cidadão que busca serviços de saúde pelo SUS, né? Às vezes a demora no atendimento, a demora pelo exame, porque justamente falta verba, né? E essa verba do fundão eleitoral faria diferença na saúde? Muito, né, Edinho? Nós identificamos no nosso dia a dia verdadeiros, eu diria, situações de injustiça que com certeza impactam no prognóstico de vida dos doentes, né? Isso a gente encara com muita tristeza, porque, como o coronel falou, são 5 bilhões, né, que a gente vai assistir a partir agora de agosto ser despejado aí nas campanhas eleitorais, enquanto a gente, como médico, identifica coisas básicas ainda, necessidades simples que, com um pouco de boa vontade, muita coisa poderia ser resolvida. E ainda que nós temos na nossa região, Edinho, instituições que lutam, que fazem muito com pouco, né? Hoje mesmo nós estávamos no hospital de base pela manhã, fizemos uma reunião com a direção em Rio Preto, né? Em Rio Preto, né? E posteriormente tivemos aqui no Padre Albino, notadamente ali no Emílio Carlos, na fundação, com a direção e a equipe médica. Na reunião com o hospital de base, a gente observa o seguinte: eles são verdadeiros heróis perante o número de atendimentos que eles estão fazendo, e se a gente fizer uma análise do que eles recebem por isso, são hospitais que realmente precisam viver em campanha de doação, né? O sistema não acompanha a necessidade do paciente, essa é a verdade.
o sistema ele é moroso e lento, e existe uma briga entre governo estadual e governo federal que atrapalha ainda mais com que esse recurso chegue na ponta. Então, são demandas básicas que a gente observa, né? Filas de exames, né? Inclusive pacientes que correm risco de estar com algum câncer, enfim, e não ter o diagnóstico. Filas cirúrgicas que vão se agravando e trazendo depois para o sistema de emergência situações que às vezes irreversíveis. O paciente tem uma doença que precisava ser operada, demora, depois tudo é mais difícil na urgência. A questão dos tratamentos oncológicos, eles fazem assim verdadeiros milagres. Por exemplo, o hospital de base nos mostrou um dado interessante. Eles recebem a mesma coisa há 10 anos, o mesmo valor de 10 anos atrás. E atendem 5, 6 vezes mais o número de pacientes. Porque, lógico, quanto mais você dá acesso, os municípios, quanto mais fazem diagnóstico, mais as demandas de tratamento aparecem. Então, e mais o custo que aumentou nesses 10 anos. O custo aumentou. Né? Eles mostram ali com indicadores que o custo, além do custo, né, de material, salário mínimo, material para manter o hospital. Própria energia elétrica. Isso. Além disso tudo, medicamento, porque os quimioterápicos são caríssimos, tudo dolarizado, né? Além disso tudo, o repasse ele está congelado. Muitas Santa Casas e filantropias apresentam, a União ou o Estado deve muito para essas instituições. E assim, o paciente bate na porta do hospital ou lá da Secretaria de Saúde e não existe assim mecanismo se não tiver um despertar, né, político, que eu diria assim, quase assim, é uma coisa óbvia, mas a gente não enxerga isso ainda na classe política do Brasil, de que é necessário priorizar o que precisa. Nós estamos falando aqui de vida, não estamos falando de uma autopromoção, né, que custa que nem os 5 bilhões para a gente fazer campanha. Isso para mim, quando eu vejo lá que falta às vezes um medicamento, o alto custo que nunca se resolve no Estado, os pacientes têm que entrar tudo judicial para ter um medicamento, senão ele morre. Quer dizer, nós estamos numa inversão de valores, isso é preocupante, né? Então, eu sempre falei para o coronel, nós temos que encarar a realidade, né? Se a política para ele for um instrumento para melhorar a vida das pessoas, que ele faça e lute contra o sistema. Porque às vezes o discurso de que o fundo eleitoral é um recurso alto e que as emendas impositivas lá às vezes nem tem tanta divisão justa, é um discurso que a classe política não gosta de ouvir. Por quê? Eles se beneficiam com isso, né? Então, eu como médico, né, sempre médico, eu tenho muita preocupação em relação ao destino do nosso país, né? Principalmente também em relação ao setor primário, secundário e terciário de saúde, porque a gente não identifica um dinamismo de prioridades dos entes públicos. Tudo é burocrático quando não se esbarra numa briga política entre governo do Estado e federal, e as pessoas aqui na ponta sofrem com isso. E além das pessoas, as instituições assim, vão se endividando, Edinho, ao certo ponto que se inviabiliza para servir o próprio Estado, por exemplo. É verdade, é uma inversão total de valores, como você disse, doutor. Fernando Júnior. Olha, Edinho, é importante que os ouvintes que nos acompanham e as pessoas que nos assistem pela internet saibam que eles podem interagir com a gente em tempo real. Nosso WhatsApp está aqui à disposição, 997779270. Você pode fazer perguntas aos nossos convidados, se posicionar sobre os assuntos que estamos colocando em pauta nessa manhã. Coronel Tadeu, a gente sabe que nas eleições de 2018, muitos candidatos, e eu creio até que o senhor foi um deles, foram eleitos com o anseio da população de mudança, né? De acabar com aquela velha política. Enfim, essa pauta predominou e havia uma esperança, né? Por conta da população que votou nos candidatos com esse perfil, e eu pessoalmente o incluo nesse perfil. E a gente, principalmente no Congresso Nacional, e essa aprovação desse fundo eleitoral é um exemplo disso, a gente vê uma questão que não se desenvolve, o problema continua.
Como é que o senhor consegue explicar por que ainda é tão difícil mudar o Congresso Nacional? É uma questão matemática mesmo, coronel? Faltou a eleição de mais pessoas com o mesmo objetivo de mudança, um perfil que o senhor propôs, por exemplo, nas campanhas e vem tentando desenvolver? Exatamente isso, Fernando. Mas o principal aspecto é que a população ela é analfabeta politicamente falando. Entendo. Ela entendo. sofre um analfabetismo muito grande, não conhece da política e, portanto, não consegue escolher bons representantes. Eu digo isso porque para que a gente possa promover as mudanças, não basta ser A, B, C ou D. Quando eu entro dentro da Câmara, eu sou um no meio de 513. Sim, sim. E para se aprovar qualquer coisa lá, dependendo da matéria, ou você precisa de maioria simples, ou você precisa de 257 votos, que é a maioria absoluta, ou você precisa de 308 votos, que seria, por exemplo, uma votação de uma emenda constitucional que tramita e que é o quórum mais difícil de se conseguir, 308 votos. Então, no momento em que a gente não elege as pessoas que têm esse mesmo propósito, a gente passa a sofrer e passa a ter derrotas em cima de derrotas. Vou dar um exemplo para você: prisão em segunda instância. Eu luto contra a impunidade nesse país. Pois é. Eu vim do mundo da segurança pública e a gente está cansado de ver uma justiça elitizada. Quem tem dinheiro paga seus melhores advogados e eles vão aí entrando com recurso daqui, recurso dali, e o bandido está sempre solto, aquele bandido que a população desejaria muito que ele tivesse atrás das grades. E isso não acontece por quê? Porque aí o Supremo Tribunal Federal ele já mudou 4 vezes esse entendimento do prende e solta. Antigamente soltava, depois prendia, depois soltava, depois prendia, e agora o entendimento é que solta. Que a pessoa condenada 2 vezes pelo mérito, e Edinho, não é assim, eu falo assim, eu não tô negando que você matou uma pessoa ou que você roubou o país. Eu tô dizendo que você tem direito a recorrer mais. Então, portanto, enquanto você tiver o direito de recorrer mais, você não pode ir preso. Você pode ficar em liberdade. Então, essa coisa que a gente precisa mudar. E o que aconteceu? Foi, a pauta de prisão em segunda instância ainda ela tá fervendo. Só que ela veio logo no início do mandato em 2019, no pacote do ex-ministro da Justiça, e nós então separamos alguns temas, foi separado propositadamente para não andar. O que podia andar passou, o que não podia andar vamos enrolar. E qual foi a solução que na época o presidente da Câmara encontrou? Vamos montar uma comissão aqui para resolver a prisão em segunda instância. Montaram a comissão, eu fui lá para a comissão para brigar. A comissão fez 4 ou 5 sessões só. Até hoje não andou. Não é para andar. A conclusão aí nenhuma. Você fala, aí é a cereja do bolo agora, Edinho. Por que não anda? Porque tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, Fernando, nós temos muitos deputados enrolados com a justiça. Sim, que estão aí. Se você aprova a segunda instância, vai um monte de gente para cadeia. Vai um monte de gente para trás das grades. E eles estão lá legislando a favor deles. Não, isso aqui não vai passar de jeito nenhum. Aí vão falar, os políticos são culpados? Eu falei, não, é o povo que colocou os políticos lá. Que votou nessas pessoas. Isso é o que eu costumo falar nas rádios, nas entrevistas que eu faço, para alertar o povo, para que eles acordem para esse tipo de situação. Nós estamos elegendo bandido. São Paulo não elegeu bandido, mas a Bahia elege, o Amazonas elege, o Acre elege. Então, isso é que a gente precisa difundir cada vez mais, essa cultura política. O brasileiro precisa participar da política. 5, 10 minutos por dia, mas ele precisa conhecer um pouco do que é a política. Chega na eleição, vem esses bandidos que roubaram os tubos de dinheiro, do dinheiro da saúde, do dinheiro da educação, do dinheiro da infraestrutura, oferece R$100, R$150, é um botijão de gás, é um telhado, é tijolo, é cimento. Dinheiro que ele roubou agora para poder comprar os próprios votos. E a gente continua elegendo e aí fica esse círculo vicioso. A gente não consegue parar isso. Que hora que nós vamos ter? Não precisamos do Congresso inteiro honesto, não. Mas precisamos pelo menos da maioria para poder fazer as mudanças. Aí eu entendi que para a população que está nos ouvindo, que é uma tecla que o senhor bate bastante, que as pessoas precisam entender como é que funciona a política, se alfabetizar eleitoralmente para poder votar certo, enfim. Então a gente entende que quando não há vontade política de determinado projeto de lei ou emenda constitucional, a coisa não anda mesmo. Ou seja, estou exagerando se eu disser, o Congresso vota o que ele quer.
Quase isso. Quase isso. Quase isso. O que é de interesse. Exceção feita algumas pautas que têm um apelo social muito grande. Né? Nós tivemos aí a pandemia, o Covid, que atingiu o mundo inteiro, vamos deixar bem claro, o mundo inteiro, e o Brasil fez a parte dele. Então tem algumas pautas, né? Como por exemplo, aquela questão de proteger os profissionais da saúde e da segurança pública, que são duas categorias que no pior momento, no momento mais agudo da pandemia, não pararam. Né? Todos os profissionais, polícias, guardas, né? Agentes, né? Todos trabalhando, e os médicos, enfermeiros e os profissionais da saúde não pararam. O resto, todo mundo ficou em casa, se cuidou, se protegeu e tal. Eles não tiveram que ir pro fronte, pro combate mesmo, como não pode parar, são categorias que não pode parar. Mas exceção feita, Fernando, é assim mesmo, só vota aquilo que eles querem lá dentro. E o que não for interesse que for pegar eles, bater neles, eles tiram de fora e não avança. Isso depende diretamente do presidente, do Congresso. Do Congresso. Da Câmara. É o Congresso e os líderes. É o presidente da casa, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, e os seus líderes. Por mais que eu faça força lá embaixo, eu estou num terceiro escalão dentro dessa hierarquia. Eu sou um deputado dentro de um partido que tem um líder, e esse líder que conversa com o presidente da Câmara. Para definir as pautas. Tem uma hierarquia para definir essas pautas. Então o senhor não acha que essa autonomia que o presidente da Câmara tem para colocar o que ele quiser em pauta não é um certo exagero? Porque se ele tiver um interesse pessoal ou setorial, ele breca um projeto. Não, isso aqui não vamos votar agora não, espera aí. Como é que o senhor se posiciona com relação a isso, coronel? Absolutamente contrário, porque todo projeto deveria ser votado. Tô errado na minha leitura? Todos, ele coloca o que ele quer para votar, pô. Você não pode recusar projeto, quem define é o plenário. Mas existe esse jogo político onde os chefes da casa, né? Eu costumo falar que as duas casas, Senado e Câmara, elas são comandadas por 20, 30 no máximo ali. No caso a Câmara por 20, 30, no caso do Senado um pouco menos, mas elas são comandadas por esses deputados, né? Que se a gente não fizer pressão de baixo para cima, eu graças a Deus eu fui para um partido onde nós tínhamos uma maioria significativa que queriam que essas pautas fossem votadas. Então isso era bom, né? O antigo PSL, hoje não tô mais. Mas no PSL nós éramos praticamente contrários à vontade dos outros partidos, mas perdíamos, porque os outros partidos fazem a maioria, então nós ficávamos perdendo as pautas. Entendi. Mas nós insistimos com várias coisas. A prisão em segunda instância é um dos exemplos. Coronel, o senhor não precisa citar nomes, eu acho que não vem ao caso, mas o senhor ficou decepcionado com algum colega que na campanha de 2018 falou, olha, vai ser assim, tem que mudar, eu tô aqui para... E depois chegou na hora H, mudou de posição, mudou de lado? Não, porque eu já conhecia todos. Ah, é, coronel? Pra mim não foi decepção nenhuma, mesmo? não. Já sabia. Já sabia que ele estava mentindo. E cito nomes, o Alexandre Frota. Alexandre Frota fez a campanha dele, obteve 140 mil votos, pregando o bolsonarismo, vamos mudar. Joyce Hasselman, mesma coisa, vou fazer isso, vou fazer tal. No meio do caminho, saiu os dois correndo pro lado do Dória, né? O primeiro foi o Frota, que foi expulso do PSL ainda em 2019, e a Joyce Hasselman, que ainda não foi expulsa, mas todo mundo sabe o que ela fez. E teve muito voto aqui em Catanduva, hein? Teve muito voto de bolsonarista aqui em Catanduva. Deve ter sido a segunda ou a terceira mais votada, com toda certeza. Então o senhor já sabia, o senhor via, desculpa. Inclusive com esses dois aí, o senhor já imaginava? Eu posso estar no meu primeiro mandato, Fernando, mas eu sou macaco velho da política. Entendi. Né? Eu identifico o sujeito, tem um olho clínico, tanto o mesmo olho clínico que eu tenho para identificar um bandido na rua, né? Eu tenho para identificar um político que é ladrão. Tem lá suas semelhanças, né? Eles têm lá suas semelhanças. Não tenha dúvida. Deixa eu só registradinho rapidinho aqui a participação dos ouvintes, né? Tem a Suzilene da Vila Paulista, que está elogiando aqui a postura do Coronel Tadeu. Ótimo programa, a Neide Miller, muito bacana sabermos sobre a política importante para o país. A Ângela Fatorelli, bom dia, amigos. Na minha opinião, olha que interessante aqui, ó. Na minha opinião, os candidatos deveriam ter uma formação acadêmica para concorrer. Não é qualquer um que deve concorrer a cargo político, não, porque tem muitos despreparados, muitos ladrões. Mudam tanto os direitos dos trabalhadores, mas os direitos dos políticos não mudam. Esse é o posicionamento aqui da Ângela Fatorelli. Aqui é um canal aberto e o nosso ouvinte pode se posicionar da forma como ele quiser. Tem também a Ana Paula, Rua Ceará, Vila Amêndola. O programa está ótimo, gostaria de saber a opinião do Coronel Tadeu sobre o fundão eleitoral. Bom, ele já se posicionou totalmente contra, a primeira né, Ana coisa. Paula? Foi a primeira coisa que ele falou. Pois não, Edinho, com você.
falar com o doutor Cassiari, né? A gente está falando bastante de política e, como eu disse na nossa introdução, a saúde pública depende diretamente da política. Doutor Cassiari, o que poderia ser diferente? O que deveria ser diferente para que a gente tivesse um sistema de saúde que atendesse realmente às necessidades da população e das instituições, como o senhor disse ainda há pouco, né? As instituições também sofrem com o valor congelado que o SUS repassa e também tem dificuldade para fazer o atendimento, né? Às vezes a crítica vai em cima da instituição, mas o problema está acima, né? Com certeza, a conta é matemática, né? Nós não conseguimos fazer um milagre, R$5 não enche um tanque de combustível, né, Edinho? Então, a tabela SUS, ela foi congelada praticamente, né? Ela foi criada em 1988, 3 anos depois que eu nasci, e os valores, eles se assemelham, né? Até hoje, enfim, são situações que, por exemplo, um cirurgião que faça uma cirurgia, um exemplo, uma hérnia, pelo SUS ele vai receber, sei lá, R$50 como honorário, é uma coisa assim, absurda, né? Vai menos do que um McDonald's, eu costumo dizer. E são situações que engessam o sistema, né? Nós temos alguns gargalos que deveria ser enfrentado essa discussão, tem que ser pautado isso com urgência, né? Tudo esbarra em orçamento, né, Edinho? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aí é onde que a gente, né, chama pro debate esse assunto que é uma discrepância, né? 5 bilhões para fundo eleitoral e a gente com um sistema de saúde defasado, com um sistema, às vezes até de saneamento básico no país ainda deficitário e muito. Poxa, estão se comemorando água no Nordeste. São coisas básicas de sobrevivência do ser humano. É nessa questão que a gente tem que atuar, né? A questão também do social, né? Nós estamos aqui falando, por exemplo, na cidade de São Paulo, de 70 mil moradores de rua, que há 2, 3 anos atrás era 35 mil, isso dobrou. Gente, crianças na rua, como é que faz? Nós temos que rever os conceitos, né? Eu penso sim que uma saúde ideal, Edinho, é aquela que o gestor, né? Aquele que ordena a despesa, que consegue realizar as contratações lá a nível estadual e federal, pudesse ter um olhar sensível e se colocar no lugar da população, do paciente. A partir do momento que ele estiver próximo da necessidade, sentir o cheiro da enfermaria, que nem dizia o meu professor, né? Para você ser um bom médico, você tem que sentir o cheiro da enfermaria, quer dizer, tem que estar no dia a dia. Aí sim, quem sabe, eles vão começar a entender que as coisas tinham que ser mudadas ontem. As mudanças têm que ser para já, né? Começando da atenção básica, um melhor acolhimento de doenças preventivas, né? Rastreamento de câncer de cólon, uma avaliação mais detalhada também da saúde das mulheres com o câncer de mama, a questão dos cânceres após 60 anos, que principalmente da próstata acomete a população masculina, a saúde das crianças preventivamente, saúde bucal, alimentação nas escolas. Então são situações que a gente vê que o básico, o país ainda é deficitário. Aí falando aí falando das emergências, setor secundário, poxa, quantas notícias a gente vê que as pessoas esperam por horas de atendimento, morrem na fila esperando. Lógico, um pouco é sensacionalismo, mas isso é realidade sim. A gente tem notado que o sistema de urgência e emergência precisa melhorar muito em equipamento, em estrutura, em treinamento de equipe. Mesma coisa a questão das cirurgias eletivas, a gente enxerga uma enxurrada de cirurgias agora, tudo represada por quê? 2 anos de pandemia e tudo se tornou desculpa pela pandemia, ficou muito fácil, né? Então, não foi possível fazer, porque aí os pacientes que precisam tirar o útero por mioma, por exemplo, vivem no pronto-socorro sangrando, transfundindo sangue, com dor. Paciente que precisa operar a vesícula, vive com cólica biliar, no pronto atendimento buscando, quando não, pedras se deslocam para o pâncreas, gera uma pancreatite, doença gravíssima que leva a óbito, né? Os pacientes ortopédicos, vascular, que sem a cirurgia não tem aquele tratamento efetivo das úlceras, enfim, são N situações, exames simples como um ultrassom, Edinho, uma colonoscopia, por exemplo, você tem uma pesquisa de sangue oculto positivo nas fezes, é um fator que
que acende uma luz vermelha aí. Por conta de Você não câncer. sabe o que está acontecendo. Sim, a questão de câncer colo-retal. E nem assim o paciente às vezes tem acesso a esses exames. E não tem um culpado, entendeu? É um sistema doente. Eu, como médico, fico lá na frente e olho para o paciente sabendo da necessidade dele, eu sinto às vezes vergonha. Porque o que eu for falar para ele não vai acontecer. Então os convênios ganham muito com isso, a rede privada lucra com isso. O corporativismo médico, com todo respeito aos meus colegas, eu não sei até que ponto a grande maioria interessa que o SUS funciona. E é lamentável dizer isso. Então, e também passa a gente a observar uma falta de preparo, Edinho, notória de quem conduz o sistema de saúde. Começando com secretários de saúde, que poucos têm formação, fazem coisas muito mais para se aparecer politicamente do que levar ações efetivas ao cidadão. A pandemia foi um exemplo. O dinheiro todo mundo teve. Aí você analisa quem teve competência de fazer gestão em crise, quem quis economizar dinheiro para fazer política. E a vida dos pacientes em risco. E muitas cidades tiveram perdas por falta de gestão e de olhar de prioridade. Dinheiro tinha, estrutura tinha, faltava o quê? A competência, né? Então é um sistema muito complicado e passa também pela questão política, né? Os financiamentos porque esses hospitais prestadores de serviço SUS, eles têm as contrapartidas do município, do estado, da União, né? São financiamentos tripartites que a gente fala. Então, geralmente esses setores não se conversam. Vai para depois para deliberar em reuniões com os secretários, isso demora. Aí quando chega às vezes num órgão para andar, se tiver uma rusguinha com algum deputado da região, é um absurdo isso daí, mas acontece, cara. É a realidade, né? Infelizmente. E outro deputado pode dizer que os deputados federais, eles têm 2,3 bi de emendas, né, deputado? Que a gente estava conversando. Não, cada deputado 18 milhões aproximadamente. O total vezes 70 deputados dá 2 bilhões e 300 Exatamente. milhões. Então, é os 70. São 2,3 bi. Primeiro usa-se 5 bi para campanha, depois tem 2,3 bi para emenda. E às vezes esses recursos são destinados a situações absurdas, que não tem um crivo de prioridade, de bom senso, e a população sofre. E a gente assiste isso, às vezes de mãos atadas, né? Porque... Doutor, a gente sabe que o senhor conhece mesmo a dinâmica do SUS, vive o dia a dia, conhece como aquilo funciona. E aí, até pra gente aprofundar um pouco mais esse tema e para esclarecer alguns fatos para a população, eu, por exemplo, já ouvi, nossa, caiu no SUS, tá morto. Aí do outro lado eu ouço, olha, conseguimos um recorde de vacinação porque o SUS tem uma certa estrutura. Viva o SUS. Viva o SUS, viva a vacina. O senhor poderia apontar alguns, se é que eles existem, doutor, alguns pontos positivos do SUS? O SUS ainda é importante para o Brasil ou o SUS está um caos? Como é que o senhor avaliaria isso? Tem o lado bom? Alguma coisa funciona ainda? Porque a gente fica perdido, né? Você ouve duas vertentes. Não. Assim, né? Muita coisa funciona. Eu sou defensor do SUS. Doutor, porque é um dos sistemas de saúde unificados maiores do mundo, não é isso? Não, maiores e poderia ser muito melhor. Entendi. Perto dos recursos que o país tem para isso. Acontece que tudo que é bom pode melhorar. Lógico. Ainda eu não julgaria o SUS, se a gente analisar num crivo imparcial a nível país, eu não julgo que ainda o SUS oferece uma assistência adequada. Porque falta-se ainda muito. A população aumenta, né? São cidades ainda um pouco afastadas de grandes centros que não têm tanto acesso. O custo de execução de serviços especializados é alto, né? A gente não consegue levar determinadas cirurgias em qualquer estrutura. Você precisa de uma estrutura grande, com UTI, com banco de sangue, com exame de imagem que custa caro, né? Tomografia, ressonância, enfim. Então, eu tenho, assim, por exemplo, o hospital de base presta um serviço de suma importância, é o segundo prestador do país, né? Atende municípios de outros estados, Minas, Goiás, faz ali um trabalho edificante. Eu passei a minha formação por lá 2 anos, trabalhei no Hospital da Criança também,
acompanhei o trabalho formidável do Dr. Ulisses Crotti, um grande amigo meu, que é um cirurgião cardiopediatra. Eu assisti as mães morando na UTI. Puxa. Elas tinham Meu Deus. penteadeiras, fotos penduradas, porque elas ficavam ali por meses, anos. Eu conheci uma mãe que morava lá mais de anos esperando o filho ser transplantado, porque ele não teria condição de sair daquele ambiente. Se né? saísse, morria. É um trabalho exemplar. Eu sou fã do hospital de base. E o Padre Albino também, desde a época do Padre Albino, né, ele exerce uma função, mas precisa-se de melhorar a estrutura, óbvio, isso é uma demanda deles também, e eles têm essa consciência, só que o dinheiro, ele é finito, né, não é infindo. Então, por exemplo, a Renata hoje eu estava lá com a Renata, o Cola, que é um grande amigo meu. A Renata é junto. administradora, né, Isso. dos hospitais, e o Dr. Cola é o diretor técnico. Isso, diretor médico. É uma pessoa que eu tenho muito carinho. Eles têm umas demandas ali que, gente, não é muito dinheiro de que se precisa. Por exemplo, equipamentos para colonoscopia que estão ultrapassados, que estão lá, torre de vídeo, um carrinho de anestesia. Isso, um deputado ou até mesmo o Estado poderia ter um olhar que isso realmente está precisando, porque vai melhorar o fluxo de cirurgia, vai desafogar um pouco essas filas de colonoscopia, endoscopia, porque por pouco dinheiro você resolve às vezes aquele paciente que está com um diagnóstico inicial, você consegue tratar, do que às vezes complicar. Aí o paciente vai... Ele vai custar mais para o próprio sistema. Vai custar tanto de internação, UTI. Então, eu gosto muito do modelo que o SUS foi desenhado. Só que é o seguinte, Juninho, precisa-se ter dinamismo. Nós não temos um sistema que ele se adequa e se remodela anualmente, por exemplo, porque tudo Lógico, muda. o mundo muda, né? O mundo As mudou. doenças são dinâmicas, que sai essa a lição da pandemia. Agora nós temos um outro cenário, que é as cirurgias eletivas e os procedimentos e os segmentos em saúde deixaram de acontecer em muitos casos, então vai aparecer mais doenças, os pacientes oncológicos vão ser mais prevalentes. Então, poxa, o Hospital Pio XII, o Hospital do Amor, que está denominado hoje, é um hospital fantástico em tratamento. É o que é o de Barretos, né? Isso, tratamento. Agora, acompanhamento, aí os municípios têm que se virar, porque os paliativos mesmo Porque eles voltam vêm, tudo. os pacientes vêm para a sua cidade, Isso, né? exatamente. E aí os caras aumentam, sei lá, não fiz a conta, mas 400% o valor do fundão eleitoral e o hospital de base recebe a mesma verba faz 10 anos, entendeu? É essa Então, são umas dicotomia coisas, que a né, gente coronel? eu não Complicado, consigo né, aceitar coronel e não Tadeu? posso aceitar. Vamos colocar essa situação para o Coronel Tadeu, que é deputado federal. Você que está acompanhando, ligou o rádio agora. Nós estamos recebendo o deputado federal Coronel Tadeu e o médico Dr. Cassiari. A gente está falando, né, dessa discrepância entre a verba de fundo eleitoral e as necessidades da saúde. Coronel, como mudar essa realidade que o Dr. Cassiari está colocando? Como que o Congresso pode ajudar? Como pode ser feito esse trabalho para melhorar o SUS, melhorar o atendimento que as pessoas precisam, né? Tem que tirar uns 80% que estão lá, né? Aí, não é, coronel? Acho que... Desculpa, seria muito bom, viu? Concordo. Veja só, todo ano você tem um aumento da demanda. Então, o governo, ele até aumenta o repasse do dinheiro a cada ano. Esse ano é X, o ano que vem vai ser um pouco mais, vai ser um pouco mais, vai ser um pouco mais. Então, só que você não consegue reajustar a tabela SUS, porque você não tem recurso para isso. E já está há muito tempo defasado. Poxa, mas todo ano aumenta a arrecadação, e a gente sabe que tem um aumento de arrecadação todos os anos, né? Você tem um superávit de ano para ano, porque a economia vai melhorando, todo ano nós temos o crescimento da economia, você arrecada mais imposto, mas a demanda da saúde também aumenta. Se hoje nós atendemos 10, o ano que vem vai aparecer 13, no outro ano vai aparecer 15, depois vai para 18, vai para 20, e aí você não consegue ajustar isso. Como é que você tem que fazer? Você tem que estipular realmente um determinado valor do orçamento, amarrar esse valor, ele não pode ser mais variável, uma hora é um X, outra hora é Y. Você tem que amarrar, e aí tem que se virar com isso mesmo, não tem jeito, porque aí é o limite que você determina para que isso aconteça, mas você não tem esse valor, ele é variável de ano para ano, dependendo da vontade política de quem está no Congresso, porque o governo, para as pessoas entenderem, o culpado não é o presidente, muito menos o poder executivo. Ele manda uma proposta. Essa proposta, ela entra no Congresso, e aí deputados e senadores
é que vão fazer as mudanças que eles entendem que são boas. E aí é onde está o grande problema, porque lá dentro ele é mexido de todas as formas. Você pega aquela proposta do governo, você pode rasgar ela inteira e fazer outra completamente diferente. O orçamento é modificado completamente. Fazer o que quiser, né? E isso é entregue na mão dos partidos políticos. Você fatia o orçamento nas suas áreas. Então, você tem lá o presidente da comissão, que um ano é um senador, no outro ano é um deputado, e com a relatoria a mesma coisa. Você troca, um ano é um senador e outro é um deputado. Exemplo, esse ano, 2021, a presidente da comissão foi a senadora Rosa de Freitas, do Espírito Santo. O relator é o deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro. Apesar de ser mineiro, é deputado pelo Rio de Janeiro. No ano anterior foi o contrário. A presidente foi a atual ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e o relator foi o senador Márcio Bittar. Então ele se inverte. Mas aí você fatia o orçamento, e aí um deputado ou senador vai relatar a saúde, outro a defesa, outro a educação, outra a cultura, outro o esporte. Então você vai fatiando. E ali eles vão fazendo os seus ajustes, do jeito que eles querem. E sem conversar com o executivo. Eles fazem da cabeça deles e põem para votar. Muitas áreas a gente conversa com o executivo, com o Ministério da Saúde. Esse ano, por exemplo, o relator da saúde foi o deputado Sanderson, do Rio de Janeiro, que era do meu partido. E eu estava na comissão do orçamento. Nós nos reunimos com o Ministério da Saúde para não alterar aquilo que eles fizeram. Para deixar, deixa desse jeito para a gente, que a gente consegue trabalhar desse jeito. Mas normalmente não é isso, não. Sai da cabeça dos deputados e ali bate o martelo na comissão, bate o martelo na sessão do Congresso Nacional e executa do jeito que o Congresso aprovou. Para você, então é assim, não é assim, ó, o presidente gasta o dinheiro do jeito que ele quer e a gente que está aqui no Congresso só fica olhando, fiscalizando para ele vai fazer coisa errada. Eu falei, não, nós entregamos a lei aprovada para o presidente dizendo, faça desse jeito. Ele no máximo tem um poder de veto em uma ou outra coisa, mas esse veto pode voltar e ser derrubado. Exato. Então ele praticamente, olha aquilo que a gente estava falando, Fernando, no começo da nossa conversa, o povo precisa ser alfabetizado politicamente, porque todo mundo acha que o presidente é que faz tudo, e não, a parte do dinheiro quem faz é o Congresso. Então você precisa, quando eu quero escolher o presidente, fulano Beltrano, esse cara eu quero, ele e o vice, é esses caras que eu quero. Se você não colocar um deputado federal e um senador do lado do presidente, você simplesmente está jogando ele na boca dos leões. Não adianta o Bolsonaro ter a melhor ideia do mundo se ele não combinar com os russos do outro lado da rua. Mas aí se ele não combinar com o Congresso, com o Senado e com o Coronel, aí aproveitando o gancho então, que o senhor está pontuando, né, dando essa aula de como funciona o Congresso pra gente, para o eleitor do Bolsonaro que votou no presidente em 2018 e ouviu, eu não vou fazer conchavo, não vai ter tomar lá da cá, não vou me aliar com o Centrão, e aí de repente ele não conseguiu ter essa conduta, talvez muito pelo que o senhor está apontando aí, por esses trâmites de como funciona, as pessoas pensam que o presidente ali é soberano, mas não é, né? Depende muito do Congresso. Mas o que foi que aconteceu? Como é que o Bolsonaro não conseguiu implementar as ideias dele, ou pelo menos parte delas, né, Coronel? O que houve? E se ele já não sabia que funcionava assim, porque ele ficou na casa lá há mais de 20 anos? São duas coisas, Fernando, que a gente tem que separar. Certo. Essa questão do conchavo com o Congresso. Uhum. A outra coisa é fazer política com o Congresso. Eu lembro, muita gente confunde isso. Sim, até pela Eu lembro de uma entrevista do presidente Bolsonaro na Jovem Pan, e ele mesmo declara, é impossível um presidente ou um candidato a presidente chegar aqui e falar que não tem que fazer política com o Congresso, senão ele não governa. Lógico. E ele disse isso na Jovem Pan, e ele tem 28 anos de casa, 7 mandatos como deputado federal, né? E ele sabe muito bem que não tem como um presidente fazer as coisas sozinho. Outra coisa é o conchavo. O conchavo o que é? Distribuir cargo, distribuir ministério, distribuir contrato para os partidos afanarem a parte deles. Isso o presidente Bolsonaro não fez. Tanto é que nós estamos aí com 38 meses sem nenhum caso de corrupção. Isso ele não fez. Onde é que estamos me fala qual é o ministério que foi dado de porteira fechada, como fez Lula, como fez Dilma, como fez Michel Temer? Nenhum. Ele escolheu os ministros.
E os ministros estão lá até hoje. Exemplo, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, técnico, engenheiro, muito tempo foi do Exército, hoje foi da CGU, foi da Câmara dos Deputados, foi do DENIT. Dá para dizer que é um ministro que faz o melhor trabalho. Ministro Tarcísio. Marcos Pontes, astronauta. Né, eu até brinco com, fazer uma piada aqui, eu até brinco com o Marcos Pontes, né? Que eu falo assim, pô, ele não foi piloto de helicóptero como eu, mas foi um astronauta. Pois é. Mas é o cara mais preparado para a área de ciência e tecnologia. Nós temos o ministro Milton Ribeiro, professor do Mackenzie, lá em São Paulo, doutor, um cara especializado demais. Nós temos a ministra Tereza Cristina na área da agricultura. Ah, mas ela é do DEM, mas não, o ministério não é do DEM. O ministério é dela, Tereza Cristina. Ela foi escolhida porque ela é do agronegócio e entende do ramo. E assim foi com todos os ministros. Então, esse conchavo não existe mais. E isso ele falou que ia fazer e fez. Não vou fazer conchavo com um partido a troco de voto. Agora, mas a política ele tem que fazer, essa conversa tem que ter. O senhor acha que ele obteve menos êxito do que ele imaginaria que pudesse obter? Não tenha dúvida. Né? Muita coisa que ele gostaria de passar não passou. Muita coisa. Né? Isso, ele perde com isso, claro que perde. Né? Mas se você também não jogar duro. O negócio é feio, né, coronel? Claro, se você não jogar duro com os deputados, você dá a mão pro deputado, o cara quer pegar o braço, o corpo todo, o cara te puxa inteiro. Eu lembro tem gente assim lá dentro da Câmara. Eu lembro tem gente boa, mas tem gente ruim que foi eleita. Pois é, eu lembro do ex-presidente do Uruguai, José Mujica, que falou que o Lula disse para ele que é impossível governar o Brasil sem o mensalão, e ele colocou no livro dele isso, inclusive, né? Então aí, exatamente por conta dessa, né, lógico que esse não é o caminho que a gente quer, né, governar através de propina, mas isso espelha a dificuldade que é o jogo duro ali, executivo e legislativo, que os caras, talvez o Bolsonaro tenha até subestimado esse poder que as velhas raposas do Congresso têm, coronel. Tem. As velhas raposas estão lá, tanto na Câmara como no Senado, estão lá e elas precisam ser retiradas. Faça uma pesquisa no Google, olhe o currículo do sujeito, não vote em qualquer um. Nós estamos falando aqui para Catanduva e região. É uma semente, né, pequena quando a gente fala de Brasil. E o que eu vou dizer lá no Acre? O que eu vou dizer lá no Amapá que eles elegeram o Alcolumbre? Pois é. Como é que eu faço para essa informação chegar lá? Você entendeu o nosso trabalho como é difícil? É um trabalho, é mais de formação política do que informação eleitoral. A informação eleitoral ela chega de 4 em 4 anos. A informação política precisa chegar todos os dias. Quem é o sujeito? Hoje com as redes sociais, a gente sabe que as redes cresceram absurdamente, né? Isso é um negócio hoje nós temos mais de 240 milhões de linhas de celulares e temos 210 milhões de habitantes. Então temos mais celulares do que propriamente a população brasileira. Então a gente espera que para essa aproximação a gente melhore ainda mais a qualidade do nosso político, que o povo saiba escolher, porque, gente, é o que eu falo para quem está nos ouvindo, né? Político não cai do céu, não vem da terceira dimensão, ele não aparece no meio de uma fumaça, ele sai do povo. Se você tem um Congresso corrupto é porque o povo é corrupto. Porque ele aceitou de alguma forma receber, como eu disse lá atrás, os R$100, o par de chinelo, o caminhão de areia, o 1000 blocos lá para construir, entendeu? Essa corrupção ela começa no próprio povo, isso precisa parar. Isso precisa parar. No momento em que você para, você pode ter certeza absoluta que você vai passar ao longo do tempo eleger pessoas boas que vão fazer a coisa correta, professor. O dinheiro vai chegar em forma de serviços de boa qualidade. Que é o que o senhor vê uma evolução? No sentido, qual sentido? Essa necessidade de povoar o Congresso com pessoas idôneas, ela existe desde 1500, desde quando fundou a República, em 1888. E nos últimos anos, principalmente depois da eleição de 2018, o senhor viu alguma evolução? O senhor viu entrar, sei que o senhor foi eleito pela primeira vez e tal, mas o senhor sente isso, né? Porque quantas gerações vão demorar para ter a quantidade de pessoas idôneas para poder ter, né? E se isso vai acontecer um dia? Eu vi altos e baixos, Fernando. Ora vi um congresso bom, ora eu vi um congresso ruim, mas sempre com laranjas podres lá dentro. Entendi. Sempre com batatas podres dentro do saco. Isso se desenha com pessoas com um pé em duas canoas? Uma hora tá de um lado, outra tá do outro? Renan Calheiros, olha o currículo do Renan Calheiros. Como é que esse homem consegue ser eleito?
Ele tem Comprando mais voto, de 11 processos no Supremo Tribunal Federal, todos por corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O que eu vou pedir pro pessoal de Alagoas? Está eleito. É a vontade do povo, eu sou obrigado a respeitar. A Constituição, ela pode não ser perfeita, mas é uma boa Constituição, ela prevê a democracia, prevê a liberdade. Mas como é que pode um sujeito, né, ser senador como esse sujeito Renan Calheiros? Aí você fala, a quem eu tenho que culpar isso? Ao povo das Alagoas, do estado das Alagoas, que infelizmente, e por aí vai. Então, percebeu esse jogo, né? Isso é difícil pra gente, mas a gente vai ter que caminhar. Uma hora a gente vai evoluir cada vez mais e vai ter um bom Congresso, uma boa Câmara, um bom Senado. Bom, 2 minutos pro meio-dia, a gente já está encerrando o nosso programa de hoje. Fernando Júnior, a gente tem assunto para falar aqui. Pois é, Edinho. O dia todo, se né? Se o programa não terminasse meio-dia, ficaríamos mais um bom tempo com assuntos relevantes, né? Assuntos Mas importantes, foi uma ótima entrevista. que mexem com o dia a dia diretamente das pessoas, né? Com a vida das pessoas. Quero agradecer demais, primeiro o doutor Roberto Cassiari Filho, médico, trabalha no SUS, que trouxe essa realidade aqui pra gente, né? Não num debate, mas numa colocação de ideias, né? Entre a visão médica e a situação política. Obrigado, doutor Cassiari. Eu que agradeço, Edinho, agradeço a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, agradeço ao coronel por trazer tantas informações, experiências da realidade, né, da política brasileira, que impacta aí diretamente na nossa atuação como médico, né? Sempre a medicina, ela deve ser respeitada, e creio que o coronel tem essa visão de cada dia mais tentar trazer soluções para que a população não sofra, né? Essa é a nossa intenção, e que Deus abençoe a todos nós, né? Que a gente possa cumprir nossa missão, cada qual no que foi designado. Então, um grande abraço. Obrigado. Coronel Tadeu, deputado federal, sempre um prazer recebê-lo aqui, né? São várias oportunidades que a gente já teve de conversar, de falar sobre política, e mais uma vez recebendo o senhor, trazendo, né? Muitas vezes, hein, Juninho, eu fico ouvindo aqui o coronel Tadeu falando, vixe, ele vai voltar lá em Brasília, vamos querer pegar ele lá. Porque ele vai dar nome aos bois, né? É isso aí, vai uma no cravo ou na ferradura. Tem que ser assim, coronel. Eles já sabem que eu não tenho régua na língua não, bicho, a língua é comprida mesmo e eu falo, né? Mas eu agradeço demais, Edinho, viu, Fernando, obrigado a vocês dois pela oportunidade, ao doutor Cassiari aqui pela oportunidade de debater na bancada com a gente. Deixo aqui meu abraço para todos os nossos ouvintes, nossa audiência, e até a próxima, se Deus quiser. Até, muito obrigado então, Fernando Júnior, valeu. Obrigado, Edinho, às 3 eu volto no final. Deixa eu fazer uma menção honrosa aqui ao Ismael, que é assessor do deputado, está acompanhando. Tá aqui com a gente. E também ao nosso Fernando Galhardo, que está aqui sempre muito simpático, uma pessoa muito querida também. E às 15 horas eu volto com a programação musical no pique do final de semana, com prêmio, tá? Uma programação bem legal. A gente já vai estar ali pensando depois das 5 naquele chopinho, já entrando no clima da galera, que hoje é sexta-feira, né? Com moderação. Aprecie com moderação, né, coronel? Sextou, né? Sextou, coronel, é isso aí. Valeu, gente, muito obrigado, foi um prazer mais uma vez estar por aqui nesses dias, né? No lugar da Maragabas. Eu volto logo mais à noite, no show da noite, a partir das 8, e a gente se fala sempre por aqui. Oi, Acho que Juninho. o clima agora é de descontração. Antes de você encerrar, na sexta, dia 1º de abril, vai acontecer uma coisa inédita aqui no programa, que eu sempre reclamo, que você fala, pô, Juninho, o Juninho tá aqui, né? Tô substituindo a Mari, eu brinco, quero ver o dia que alguém vai me substituir, porque sempre eu faço programa, né? Certo. E sexta, 1º de abril, estou lhe informando agora em primeira mão, você estará me substituindo, que eu estarei viajando, então seja feliz, que vai ser maravilhoso você e a Mara aqui, Já tá bom? fui informado assim, na lata, no ar. Pois é, ao vivo, é assim Então que é tá legal, bom. né? Aí eu vou estar com a Mara, precisa ver se ela vai querer, né? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Valeu, Edinho, Valeu, um grande gente. abraço. Na sequência, Marquinhos Guerigueri, até mais. ZYD 928, Rádio Ondas Verdes FM, 92,7 MHz. Catanduva, São Paulo. Ondas Verdes.